O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracasso, ousando grandemente. Trecho do discurso de Cidadania em uma República ou Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Mas, Ueda, por que você está contando essa história? Essa história nasceu de um diálogo que eu tive com um grande amigo que eu reencontrei, tá? Sabe aquele grande amigo que você fala, uau, esse cara me ajudou muito durante muitos anos, no início da minha carreira, tudo isso, e ele estava passando também por uma transição de carreira, Sabe aquele encontro no ambiente que você fala, nossa, encontro essa pessoa nesse local, e foi num local muito bacana, porque foi na saída do cinema, né? Eu estava com a minha esposa, minha família, ele também estava com a família dele, nós encontramos, não foi no mesmo, mas foi assim, né? Saindo, e a gente pôde, então, conversar um pouco entre as famílias, tudo isso e tal, né? Mas qual foi o diálogo com ele, né? A gente até conversou um pouco e depois nós retomamos, marquei uma reunião, nós marcamos uma reunião para conversar. A transição de carreira, esses desafios que acontece no nosso dia a dia. A gente pode passar por transição de vida, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, né? Dentro do estudo da doutora Elizabeth Kübler-Ross, né? Me perdoe se eu falei a pronúncia de forma errônea, errada, mas o objetivo é transmitir a informação e o trabalho da doutora Elizabeth. Ela trabalha muito no livro sobre a morte e morrer, até fiz algumas anotações aqui. Trabalha o luto, e o luto, ela pode ser o luto da passagem de um familiar, de um ente querido, também o luto de um projeto que mudou, um luto de uma mudança e tudo isso. Então, ela fez um estudo das reações emocionais que acontecem com todos nós, e ela diz o seguinte, a qualquer nova aprendizagem ou mudança que possa acontecer pela nossa vida. Então ela comenta que tem momentos, então a gente pode ou não passar por esses momentos, né? Então, por exemplo, ao primeiro sinal de ameaça, mudança ou aprendizagem, então cabe a todos nós, né? De repente você está passando por um momento na sua empresa onde você trabalha, por uma implantação, né? No final do ano passado, nós estávamos terminando 2 ciclos de líder coach positivo e as 2 empresas, por coincidência, estavam mudando o sistema, né? Qual que é o sistema operacional de vendas e o outro era de atendimento. Então as pessoas vão passando, então estavam tendo essa reação, reação de negação. Então a primeira reação é a negação. Não, Estava indo também, como que pode mudar isso? Então, como que as competências emocionais podem ajudar nesse processo? Aqui nesse processo, a mentalidade de crescimento, tudo muda. E aprendizagem contínua. Então, a gente ouve assim, frases, então tem gente que se sabota, né? Ou tem um processo de autossabotagem. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Eu não sei se preciso disso. Não é tão grave assim. Em uma semana tudo vai voltar ao normal. É fogo de palha, né? O segundo momento, então, como a doutora Elizabeth fala, nesses momentos de mudança, pode ou não acontecer. Depende da sua maturidade.
por conta disso que a gente sempre reitera nos vídeos nossos, que você já é inscrito, se inscreve no nosso canal, né? Você vai acompanhando todo o processo que a gente fala da importância das emoções positivas nesse momento, porque as emoções positivas, elas ampliam a nossa visão, né, no todo o processo. Então, tem o segundo momento, que é a fase da raiva, caracterizado por emoções e comportamentos que envolvem ou a autoculpabilização ou culpabilizar o outro. Isso não é justo. Por que isso agora? Eu podia fazer outras coisas, né? Ou eu podia ser uma outra pessoa. Não aguento mais essas iniciativas. Aqui começa a acontecer as conversas de café, ou aqui é muito monólogo ruidoso, muita ruminação mental. Como que a gente pode interromper aqui nesse processo? É muito importante a gente trazer essa questão dos estudos da vulnerabilidade, da doutora Brené Brown. Aqui a gente então traz, de onde a gente retirou essa passagem nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Na obra aqui, a doutora, vou até mudar de óculos, porque depois você muda de óculos para leitura, né? E para você poder olhar de longe e olhar de perto. Vamos lá. Aqui, vamos lá. A definição, para que a gente possa, aqui ela fala da definição da vida plena, aqui, ó, tá aqui, vulnerabilidade, aqui. Então vamos lá. Em todo o estudo dela, ela tem um teste muito bacana que ela comenta do porquê que ela desenvolveu os estudos da vulnerabilidade, porque isso aconteceu no dia a dia. Então aqui, ó, mito 1, vulnerabilidade é fraqueza, é um mito. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é algo bom ou mal, a doutora Brené Brown escreve no livro. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz ou uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade gera fraqueza, seja fraqueza, é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Então, quando a gente trabalha as emoções positivas, que é oriundo de um sentimento interno, sentir é sentir-se vulnerável. Nossa rejeição da vulnerabilidade, então por que a gente rejeita essa vulnerabilidade? Deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias. Que são as emoções sombrias? É o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza, a decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. Quando estamos vulneráveis é que nasce o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Vulnerabilidade, doutora Brené Brown concentra aqui, é incerteza, é risco, é exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar então sobre o amor. Então, ser vulnerável é também sentir o amor. Então, nessa arte aqui da vulnerabilidade, nesse processo de mudança, esse processo acontece. Esse processo, vamos lá, vamos trocando os óculos. Vamos perguntar quantas vezes o Ueda vai trocar os seus óculos. Você é daquela época que tinha um apresentador que falava assim, nossos comerciais, por favor. Eu era pequeno, se você é dessa época, você é da mesma época minha. Ou se você não é, pergunta para o seu pai ou até para o seu avô se tinha esse personagem na televisão chamado Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Ainda bem que eu lembrei, né? A memória ainda está para memórias. Vamos lá. Então, a questão da vulnerabilidade. E como trabalhar esse processo da vulnerabilidade, né? A gente está fazendo a conversa com a doutora Elizabeth, do livro Sobre a Morte e Morrer, fazendo a conversa com a coragem de ser vulnerável. Nas fases, nós passamos pela primeira fase, sinal de ameaça, de mudança, às vezes as pessoas ficam revoltadas, ficam com raiva, aí chega no momento da barganha e depressão.
Aqui é assim, ó. Existe mesmo essa necessidade, é quando eu falo que as pessoas reduzem o tom de voz, abaixa assim, né, o tronco assim, e fica lá, ai, coitado de mim, né, naquele processo de vitimização. Aí tem o momento da aceitação, né? Como que a gente entra no momento da aceitação, né? É racionalizar e entender a mudança e para que a gente possa então fazer escolhas. E como que a gente chega nisso, Ueda? Como que a gente chega? Então, o legal é a gente trabalhar nesse vídeo como. E no como aqui, a doutora Brené Brown, ela vai trabalhando os seus mitos, né? Os seus mitos e como trabalhar essa vulnerabilidade aqui. Então, um dos mitos aqui, ó, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Não é expor totalmente a sua vida, né? A vulnerabilidade tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e nossas experiências com as pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável, agora peguei aqui a manha, aqui, ó, deixar um pouco distante aqui, não chegar muito perto. Edu, você vai. Eu estou em estágio ainda de usar esses óculos aqui. Estou em estágio. O oftalmologista até falou assim, ó, quando você andar com esse óculos, toma cuidado, porque ele vai... No meu dia a dia eu não uso óculos, né? Mas para leitura, tudo isso, né? Então vamos lá. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Isso é muito importante, porque as pessoas vão estudando ou vão ouvindo o que é vulnerabilidade e fica sendo contando para todo mundo, né? Tá lá na fila de ônibus, conta para todo mundo, tá no super, conta, não é. Vulnerabilidade é você compartilhar esse seu conhecimento com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-lo. Estar vulnerável e aberto, continua a doutora Brené, aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção de confiança. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia. Então, pessoas que falam, não, eu sou sincero, eu sou... Cuidado, porque você não está exercendo o processo da empatia. O outro não merece a sua dor, né? O Chico Xavier sempre falava, o grande Francisco Cândido Xavier falava que a importância também de viver bem é saber passar pelos desafios e não compartilhar, né? Ser democrático com os seus problemas com a outra pessoa. Então, você trabalhar também a sua inteligência emocional, o seu autocontrole, a sua autogestão. A exposição total é uma forma de se proteger. Então aí a pessoa fica se expondo de forma automática. E esse trabalho da vulnerabilidade, ela traz aqui algumas dicas muito legais, que ela diz o seguinte, ó. E o nosso maior presente, né, e ela fala assim, o maior presente é bacana porque nesse livro, e dos três, nos livros pelo menos que eu li aqui, estou relendo, A Arte de Ser Imperfeito, e a liderança de liderar, né? Que aqui é um livro que a gente utilizou no vídeo passado, está aqui. São vários livros, essas conversas com os nossos amigos aqui, é bacana. A Arte de Ser Imperfeito. Bom, enfim, eu vou achá-lo e aqui na bagunça daqui a pouco eu mostro para você. Mas aqui, ó, 3 dicas que ela fala sobre o maior presente que ela recebeu, 3 lições sobre como desenvolver a vulnerabilidade no dia a dia. 1. Alegria nos momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar desapercebido, mantendo-se ocupado demais, perseguindo nas coisas extraordinárias. Eu vou dar um exemplo. De repente a gente está com um grande desafio profissional, ou você está com um desafio pessoal, né? Ou então vamos trabalhar as emoções positivas. Você está tão assim, está para atingir uma meta ou para adquirir algo, mas valorize também as situações, as pequenas situações. Esteja presente, né? Ela diz o seguinte aqui, ó, como todos os participantes que falavam de suas perdas e do que mais sentiam falta, mencionaram momentos muito singelos. Então ela fez um workshop e compara as pessoas que passaram por perdas, por grandes perdas, por desafios. E ela falava assim, que todos eles falavam que eram os pequenos momentos que as pessoas sentiam alegria. Qual é o pequeno momento que você sente alegria? De repente numa leitura, observando uma planta, um animal, um bem-te-vi,
A minha mãe sempre comenta que ela recebe a visita dos passarinhos, né? E cada passarinho, em alguns momentos, vão conversando com ela. Bonitinha, né? Segundo, seja grato pelo que você tem. Então, ser vulnerável é você ser grato pelo que você tem, pelas pequenas coisas. O grande desafio das redes sociais é a gente ficar olhando e fica se comparando. Pense nisso. As pessoas muitas vezes postam só o que está certo, né? O que está, de repente, desafio, a gente encobre, né? É o cenário, né? Então, seja grato pelo que você tem. Seja grato por ela e compartilhe a sua gratidão com os outros. Tem um exercício muito bacana do Diário da Gratidão, que a gente trabalha muito nos treinamentos e também quando a gente está compartilhando, você escreve, faz um diário de gratidão, pelo menos 3 coisas, qualquer momento, mas bacana é à noite, quando você chega em casa, está refletindo, e sempre gratidões diferentes, de momentos, pessoas, coisas diferentes, né? Vai lá, buscar. É bacana porque você já sai durante o dia, da manhã, ou de casa, ou do seu trabalho, começa o seu dia, já pensa, poxa, eu tenho que completar os 3 fatos, coisas ou pessoas que eu agradeço. E junto com a gratidão, você faz uma explicação. Eu sou grato pela oportunidade de você assistir, você compartilhar esse vídeo. Eu sou grato porque, de repente, a minha voz, né, eu pude compartilhar. Eu sou grato pela pessoa da higienização aqui do nosso condomínio. Por quê? Porque essa higienização, depois dessa chuva que teve aqui, né, isso vai auxiliar para as crianças poderem, para tal. Eu sou grato pelo motorista do aplicativo que pôde me levar. Você vai, por quê? Porque eu cheguei na hora, eu pude chegar, não precisei andar nesse calor, o carro tinha ar-condicionado. Então você vai fazendo essas conexões. E um terceiro aqui que eu acredito que é bárbaro, dessa questão de trabalhar a nossa vulnerabilidade com as pequenas coisas. Não desperdice alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda, quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre. Na verdade, diminuímos nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar a alegria pode ser desconfortável, pode dar medo, e com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência. E a neurociência trabalha isso, né? Vai gerando os neurohormônios e cultivamos a esperança, um dos capitais psicológicos positivos, juntamente com o otimismo, juntamente com a resiliência emocional. E aí, por isso que é importante o autoconhecimento. O que gera alegria para você? De repente, gerar alegria é um pôr do sol, gerar alegria é você alimentar-se, né, com um suco de laranja. Gerar alegria é você trabalhar num dia de chuva, num dia que os nossos irmãos que estão moradores de rua se protegem em suas barracas formadas por sacos de lixo, e você entregar um alimento para ele ou para ela, você na chuva, e ele agradecer e falar assim, não sei se vocês são anjos nesse momento. Isso é uma alegria, né? Para você curtir esse momento, para você ir agradecer e vibrar positivamente para essas pessoas. Mas voltando aqui à vulnerabilidade, nós nos fortalecemos neste momento então e cultivamos a esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. E ela comentou aqui, precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver uma prática de gratidão. A gratidão, ela é extremamente importante no nosso dia a dia, e aqui eu quero compartilhar com vocês o que a doutora Brené Brown comenta no processo da gratidão, porque é aquilo que a gente o que a gente foca, né? No que a gente foca. Então, se a gente focar no processo da gratidão, eu estou buscando aqui o livro Ciência da Felicidade aqui, que ela trabalha aqui um processo muito legal, deixa eu ver se eu acho, né? Aqui sobre a gratidão. Ela fala também sobre a questão da gentileza e da gratidão aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Praticar a gratidão. Estou indo aqui nos capítulos aqui. E a gratidão é tão bacana, porque a gratidão ela traz um processo que os estudos da psicologia positiva, ela é uma das melhores estratégias para a gente diminuir as nossas ruminações mentais, porque é com a gratidão que a gente torna diminui as regiões do cérebro que estão lá reclamando. Muito legal isso, né? A prática, então, da gratidão. Estou buscando aqui. Sabe aquela coisa, né? Que a gente vai procurando aqui, veio essa oportunidade de conectar, porque ela fala assim, achei aqui, cultivar o otimismo, né? Aqui. É o capítulo 4 do livro A Ciência da Felicidade. Praticar a gratidão e automaticamente o pensamento positivo. Gratidão é muito mais do que dizer obrigado. Gratidão é um antídoto contra as emoções negativas, por exemplo, inveja, avareza, hostilidade. E ela traz aqui, pensar de maneira agradecida, pensar de maneira agradecida incentiva a saborear experiências positivas. Então, quando você está naquele momento, no processo de agradecer algo, olhando nos olhos da pessoa, dá diferença. Pratica isso. Agradece olhando a pessoa. Caixa de supermercado. O profissional que está lá. Ela fez, aí você agradece a ela um bom trabalho, ou né, com a sua autenticidade. Né? 2. Expressar a gratidão favorece também a sua autoestima. E 3. Trabalhar com a gratidão ajuda você a lidar com o estresse e os seus traumas e superar no seu dia a dia. E então, ela desenvolve aqui algumas estratégias aqui, ó. Expresse gratidão diretamente a outra pessoa. Primeira estratégia. Segunda estratégia aqui, que ela comenta, trabalhe a gratidão espontânea. Né? Então, vai exercitando uma gratidão, até mentalmente, a gratidão. O que você tem a agradecer? Quantas pessoas te ajudaram no seu caminho? Quantas pessoas ajudaram no seu processo? Isso é muito bacana, porque você vai alimentando o seu sistema ativador reticular. Mas, Luísa, o que é o sistema ativador? Eu tenho que compartilhar, pessoal. Esse livro aqui é bacana. A Arte de Fazer Acontecer. Esse autor, David Allen, aqui nessa página 101, ele fala assim, por que é importante que a gente está falando de todo o processo aqui, de o que isso vai acontecendo quando você foca no processo da gratidão. Ele fala assim, desde os anos de 1960, milhares de livros ressaltaram o valor da visualização positiva adequada e do foco. Então, visualizar a gratidão, tá? Então, vou fazer uma ponte. Visualizar a gratidão e isso, a questão do foco no positivo. Sabemos que o foco mental influencia o que percebemos e o modo como agimos. Então, se você já começa o seu dia, fala, peraí, o que eu tenho a agradecer no meu dia a dia, isso favorece o seu foco mental, vai influenciar o que você vai perceber e como você vai agir. E aqui ele traz algo que a gente tem trabalhado muito, eu tenho estudado muito, principalmente desde o início da programação neurolinguística, lá atrás, condicionamento neuroassociativo, hematologia, fazendo a ponte com a psicologia positiva, com a inteligência emocional. O SAR, Sistema de Ativação Reticular. Em maio de 1957, a revista Science American publicou um artigo que descrevia a descoberta da formação reticular na base do cérebro. O que significa isso? A formação reticular é a porta de entrada para o conhecimento consciente. É o botão que liga a sua percepção de ideias e dados. Fator que o mantém adormecido, mesmo quando a música tocando, mas o acorda se seu bebê chora em outro quarto. E é o seguinte, se seu foco está lá, então você tem uma música tocando, tudo isso, e você está com um bebê pequeno, ele se movimenta, o seu SAR já está com esse foco. Isso aconteceu com o meu pai, né? Quando a minha filha nasceu, meu pai já estava no processo de aposentadoria e ele estava já tendo desafios de audição. Minha mãe falava, né? Não sei se era problema de audição com a minha mãe. Mas aí, minha filha movimentava um pouco lá no sofá, no berço, ele já estava lá, atento, tudo isso. Isso explica porque quando você está com foco, de repente você
está gestante, e aí parece que você, o seu marido, ou você, nossa, como tem gestante no mundo, como tem loja de bebê. Então, se o seu foco tiver para o processo da gratidão, nós começamos com a vulnerabilidade. Vulnerabilidade também é você entrar em contato com o sentimento da gratidão. Eu sou grato para você, por poder compartilhar conhecimento, que é um dos grandes objetivos da minha vida, compartilhar conhecimento. Até mais, valeu!